Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Ontem, quinta-feira, 14 de setembro, católicos e evangélicos manifestaram-se, cada um a seu modo, contra a decisão da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, de colocar em pauta, para decisão dos ministros daquela corte, a questão do direito ao aborto. Nas casas legislativas brasileiras, as manifestações mais enfáticas foram as dos evangélicos, inclusive aqui no Ceará. Da parte dos católicos, a primeira manifestação pública foi da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, com a publicação de uma nota oficial. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, divulgou uma nota nesta última quinta-feira sobre o pedido de inclusão em pauta da arguição de descumprimento de preceito fundamental 442 no Supremo Tribunal Federal, que fala sobre o aborto, sobre a discriminação do aborto. A ação pleiteia a possibilidade de descriminalização do aborto até 3 meses de gestação. No texto, os bispos reafirmam o posicionamento contrário ao pedido feito e dizem: jamais aceitaremos quaisquer iniciativas que pretendam apoiar e promover o aborto. Jamais um direito pode ser exigido às custas de outro ser humano, mesmo que estando apenas em formação. O fundamento dos direitos humanos é que o ser humano nunca seja tomado como meio, mas sempre como um fim, reforçam os bispos. Na nota também recordam a posição em defesa da integridade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural, diz um trecho do documento. Outro destaque é o entendimento que os pedidos da ADPF 442 foram conduzidos como pauta antidemocrática, pois, atropelando o Congresso Nacional, exigem do Supremo Tribunal Federal uma função que não lhe cabe, que é legislar diante de uma suposta e inexistente omissão do Congresso Nacional. Além da nota oficial, o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Ruppert, publicou um vídeo sobre o problema que é muito caro aos cristãos, com maior participação nos eventos de suas religiões. Vamos ouvi-lo. Queridos irmãos e irmãs, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio de sua presidência, reafirma sua posição em favor da vida desde a concepção. Diante do pedido de inclusão em pauta da ADPF 442 no Supremo Tribunal Federal, que pleiteia a possibilidade de aborto legal até a 12ª semana de gestação, reafirmamos que o aborto constitui a eliminação de uma vida humana. Trata-se, pois, de uma ação intrinsecamente má e, portanto, não pode ser legitimada como um bem ou como um direito. Jamais um direito pode ser exigido às custas de outro ser humano, mesmo estando apenas em formação. O fundamento dos direitos humanos é que o ser humano nunca seja tomado como meio, mas sempre como fim. Ninguém nunca poderá reivindicar o direito de escolher o que mais convém por meio de uma ação direta que elimine uma vida humana, pois nenhuma pessoa tem o direito de escolha sobre a vida dos outros. A decisão deliberada de privar um ser humano inocente da sua vida é sempre má, do ponto de vista moral, e nunca pode ser lícita, nem como fim, nem como meio para um fim bom. Como já nos manifestamos em 2017, por meio da nota Pela Vida contra o Aborto,
reiteramos a nossa posição em defesa da integralidade, inviolabilidade, dignidade da vida humana, desde sua concepção até a morte natural. Entendemos que os pedidos da DPF 442 foram conduzidos como pauta antidemocrática, pois, atropelando o Congresso Nacional, exigem do Supremo Tribunal Federal uma função que não lhe cabe, que é legislar, diante de uma suposta e inexistente omissão do Congresso Nacional. Pois se até hoje o aborto não foi aprovado, como querem os autores da DPF, não é por omissão do parlamento, senão por absoluta ausência de interesse do povo brasileiro, de quem todo o poder emana, conforme parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. De qualquer forma, jamais aceitaremos quaisquer iniciativas que pretendam apoiar e promover o aborto. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, ajude-nos na missão de escolher a vida como dom de Deus e compromisso de toda a humanidade. Assembleia Legislativa cearense, vários deputados se manifestaram, sendo essas manifestações mais enfáticas as dos evangélicos Alcides Fernandes e de Silvana Oliveira. Vamos ouvir um trecho do pronunciamento da doutora Silvana. Deus abençoe as nossas futuras mães. Não tenho medo de ter filhos. Filho não atrapalhou a minha vida em nada. Eu tive filho, deputado Fernando Hugo. Meu Moacir nasceu, eu era acadêmica de medicina, desempregada e morando na casa do pastor da minha igreja, de favor. Ele me dando de comer, me dando de beber, e eu estudando na casa dos outros, e indo de carona para a faculdade, muitas vezes a pé, comendo e almoçando na faculdade, que um amigo, grande doutor, porque eu quero estimular as pessoas a terem filhos. Deputado Alcides Fernandes, eu ia, muitas vezes eu lá, porque não podia voltar para casa a pé, 4 vezes, da Faculdade de Medicina até ali a César Fontenelle. No final da César Fontenelle, ele levava uma quentinha para me alimentar, muitas vezes porque eu estava grávida. E às vezes eu ficava meio pálidazinha, não era fome demais não, mas era uma fomezinha também, porque grávida come muito. Mas ele levava a comidinha para mim e eu escapei. Não faltou comida, não faltou onde dormir, não faltou onde morar. Deus deu provisão de tudo. Eu passei na residência de clínica médica, depois emplaquei, fui o primeiro lugar em dermatologia, depois emplaquei ainda, sou mulher do deputado federal, sou abençoada. Glória a Jesus, sou uma boa filha, foi eu que paguei o enterro da minha mãe com muito gosto. Muito gosto. E eu estimulo as pessoas a terem filhos e se casarem bem. Pode se casar, ter fé em Deus, com graça e verdade. Não deixe o mundo invadir a sua casa com besteira de dizer que a juventude não pode mais casar agora, pastor Cid. É para ficar agora todo mundo sem casar para poder enricar. Não é assim não. Eu estou muito alegre. Vou descer feliz da minha vida, estimulando as pessoas a terem seus filhos. Não vou matar seus meninos não, que pode ser um Moacir, que hoje é um pediatra, pode ser um João Gabriel, que será também um grande pediatra, um grande médico. Daqui a um ano ele termina com a graça de Deus. Muito obrigada, deputada Mibia, Deus te abençoe. Vossa Excelência deixou eu falar até ficar rouca hoje. Muito bem, esse é um tema que vai dar muita discussão ainda. Já deu, está dando e vai dar ainda, qualquer que seja a decisão que venha tomar o Supremo Tribunal Federal. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Fernando Hugo chama a Frente de Combate à Corrupção de lenga-lenga, gente querendo aparecer. Segundo o deputado, muitos políticos deveriam ter tido seus mandatos cassados e isso não ocorre graças a constantes recursos que são impetrados junto à Justiça. Também temos sobre a CPI da Enel. Na Assembleia Legislativa, Felipe Mota critica serviços prestados pela empresa e questiona o papel da Arce. O Senado Federal confirma Padre Cícero como herói da pátria. No relatório, Cid Gomes, senador cearense, lembra que o padre já é considerado um verdadeiro santo popular por muitos fiéis católicos e exalta a trajetória do homem a quem são atribuídos vários milagres.
Pedidos de vista da PEC da anistia cita a cassação de mandatos dos deputados estaduais cearenses aqui do PL. Um dos pedidos de vista cita o caso da cassação dos 4 deputados da Assembleia, que são Carmelo Neto, doutora Silvana, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves. Também temos sobre discussão ontem entre ministros no Supremo Tribunal Federal. Não ponha palavras na minha boca, diz André Mendonça a Alexandre de Moraes. Esse debate começou após Mendonça falar que não conseguia entender como um palácio do Planalto teria sido invadido. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete que Toffoli ignorou o documento que já estava no processo a anular provas da Odebrecht na Lava Jato, diz procurador. O ministro do STF alegou a ausência de pedido formal à Suíça por parte do Ministério Público Federal, mas o documento da requisição já estaria nos autos. Agora, com os destaques do Globo, temos em principal destaque que o Brasil é mais rigoroso ao punir golpes pelo 8 de setembro do que os Estados Unidos pela invasão ao Capitólio. Além da tramitação mais rápida e sem direito a recurso, a pena que é 2 vezes maior do que nos Estados Unidos. E agora com as últimas da Folha de São Paulo, temos que Cuba diz que não tem como pagar dívida com o Brasil e pede flexibilidade do governo Lula. Petista volta como presidente à ilha depois de 13 anos com o objetivo de descongelar relações após ruptura sob o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. E temos que Cid confessou à Polícia Federal ter entregue dinheiro das joias nas mãos de Bolsonaro, diz revista. Bom, os deputados federais aprovaram ontem o projeto que garante compensações financeiras a estados e municípios, segundo relata o deputado federal cearense Mauro Benevides Filho. Em relação ao Fundo de Participação dos Municípios, devo dizer que já tinha anunciado antes de que o valor de julho de 2022, comparado com julho de 2023, em sendo menor, que é o que aconteceu, em julho, em agosto e em setembro, que esses valores seriam compensados pelo governo federal. Foi aquele trabalho, ainda na quarta de manhã, estando com o ministro Haddad às 10 horas, depois no Congresso, com o presidente Arthur Lira, com o líder do governo, Zé Nobre Guimarães, que também alimentava, portanto, esse trabalho que eu vinha fazendo. E aí ficou acertado na negociação de que sim, os municípios seriam compensados nos 3 meses, julho, agosto e setembro. Só que nós resolvemos avançar nessa compensação. E esse detalhe, poucas pessoas estão sabendo. Foi inserido lá um parágrafo que diz que essa compensação será feita de maneira atualizada. Você vai pegar o valor de julho de 2022, atualizar monetariamente até julho de 2023, para poder comparar com o novo valor de 2023, apurando, portanto, a diferença. Isso vai aumentar o valor de recebimento que os municípios vão ter em todo o território brasileiro, mas em especial a todos os prefeitos e prefeitas do meu querido estado do Ceará. Esse é um fator muito importante, porque é um acréscimo de receita. Além disso, tem também um outro artigo que diz: se em novembro, outubro e novembro houver ainda persistir a queda de receita, o governo federal, em dezembro, ele com certeza também vai fazer essa compensação. Inclusive, para esse detalhe, o próprio presidente Lula teve que ser ouvido pelo Ministério para poder isso efetivamente ficar chancelado. Resolvido o problema dos municípios, o que é que já tinha sido acertado para os estados? Que a compensação do ICMS, que ia ser feita em 2023, 24 e 25, nós resolvemos, portanto, depois da negociação, já que não iria haver nenhum repasse do FPE, antecipar os valores de 2024 e colocar tudo em 2023. Isso dá um desencaixe de 10 bilhões de reais para o governo federal e as negociações não avançaram para a compensação do FPE em si. Mas depois de muitas idas e vindas, e agora já à noite, com o próprio relator, o deputado Zeca Disseu, o que é que aconteceu? Foi feito o convencimento
Novamente, a Secretaria de Relações Institucionais e o próprio presidente foi consultado. Esse valor é pequeno, de 1,6 bilhão aproximadamente, para que os estados, além da antecipação da compensação do ICMS, pudessem receber também a compensação do mês de julho, que foi a menor, e do mês de agosto, que também foi a menor. Portanto, enquanto os municípios ficaram 3 meses, para os estados essa compensação vai acontecer para 2 meses, só que desta feita em termos nominais. Essa é a diferença entre a parte do município e a parte do estado, mas eu acho que acabou sendo mais um ganho para os estados brasileiros. Em especial, estava trabalhando, preocupado com o meu estado, conversando, trocando ideias com o próprio governador Eumano, e é portanto que estou passando agora para poder tanto parabenizar os municípios, quanto aos estados, quanto ao estado, e obviamente que a lei é para todos, para poder dar uma minimizada nessa redução de despesa que tem sido, redução de receita, digo melhor, que tem sido significativa. Portanto... Bom, nós ouvimos aí o deputado federal Mauro Benevides Filho. É um dos parlamentares mais respeitados no Congresso Nacional quando se trata de discutir economia. Mauro foi o homem que encontrou a solução para garantir os recursos que viessem a pagar o piso nacional da enfermagem de R$ 4.750. Ele encontrou a fonte dos recursos que o governo federal vai liberar para estados e municípios, a fim de que estes estados e municípios complementem o pagamento do piso. Hoje o Estado paga, vamos admitir que o Estado pague R$ 2.000 a um enfermeiro ou enfermeira. A partir de agora terá que pagar R$ 4.750. Então, essa diferença de R$ 2.750, esse recurso será liberado pelo governo federal para que os estados e os municípios complementem o piso nacional da enfermagem. Mauro foi quem fez todo o trabalho para descobrir de onde sairia esse recurso do governo federal. Bom, os deputados federais também aprovaram ontem os 2 projetos que tratam da chamada mini-reforma política, com o objetivo de que essas alterações já possam ter vigência nas eleições municipais do próximo ano. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, botou água nessa fervura. No Senado, as matérias ainda terão que ser votadas. E terão que ser votadas até o dia 5 de outubro, a tempo de o presidente da República sancionar as 2 leis, porque a Constituição diz que a legislação eleitoral só entra em vigor 1 ano antes do dia da votação. E a votação no próximo ano será no dia 6 de outubro. Assim, as matérias terão que ser aprovadas e publicadas como lei até o dia 6 de outubro do próximo mês. Vamos ouvir o que disse o senador Rodrigo Pacheco. Eu acho que essa circunstância é indicativa que não só em razão da produção do Congresso Nacional, mas das interpretações dadas pela Justiça Eleitoral, há certa instabilidade. A cada eleição nós temos uma regra. Isso não é bom. Chegou o momento de nós amadurecermos um projeto que seja sólido, que tenha a aderência à maioria do Congresso Nacional, que tenha a aderência e o reconhecimento de sua pertinência pela Justiça Eleitoral e os aplicadores da Justiça Eleitoral, de modo que nós tenhamos a perenidade de uma regra para eleições sucessivas de 2 em 2 anos. Então é muito importante que nós tenhamos essa estabilidade normativa. E a instabilidade normativa não se pode atribuir apenas ao Congresso Nacional, essa é uma realidade. Por isso é que eu digo
que essa matéria do Código Eleitoral, ao invés de nós fazermos sob a pressa da circunstância de aplicar imediatamente para uma eleição, se necessário for, fazermos as reflexões ao amadurecimento dela, para que ela seja uma regra definitiva para as eleições vindouras, eu acho que essa segunda hipótese acaba sendo melhor para o Brasil, de nós termos um Código Eleitoral completo, pleno, que preencha todas as lacunas e possa servir para todas as eleições vindouras no Brasil. Bom, a Câmara, no site oficial da Câmara, tem uma matéria dizendo o que foi aprovada ontem à noite. Letícia. Bom, a Câmara dos Deputados concluiu na última quinta-feira a votação do projeto de lei da mini-reforma, que agora segue para o Senado. As novas regras precisam virar lei até o dia 6 de outubro para valer nas eleições municipais do ano que vem. Uma emenda aprovada em plenário proibiu as candidaturas coletivas que tinham sido regulamentadas no texto base do relator da proposta, o deputado Rubens Pereira Júnior. O deputado Bibo Nunes afirmou que as candidaturas coletivas podem levar ao estelionato, como um candidato recebe votos de quem votou em outro. É uma enganação. Já o relator lembrou que as candidaturas coletivas têm um aval do TSE. Na candidatura coletiva há apenas um candidato, os outros são apoiadores, afirmou Rubens. Já o deputado Marcel Van Hatten avaliou que a proibição das candidaturas coletivas é um recado do parlamento contra o judiciário. É dizer ao Tribunal Superior Eleitoral: chega de se intrometer no que não é seu dever. O dever de legislar é da Câmara dos Deputados. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, lamentou a votação e lembrou que há cerca de 20 mandatos coletivos atualmente em todas as esferas legislativas. Precisamos reconhecer esses mandatos coletivos que existem e que lutam por demandas populares e sociais. Sobre sobras eleitorais, a alteração do cálculo para vagas que não são preenchidas a partir da relação entre votos do partido e o número de cadeiras, o quociente eleitoral e o partidário gerou essa discussão. A proposta aprovada determina que, inicialmente, apenas os partidos que atingirem o quociente eleitoral poderão participar dessas sobras. A regra que privilegia os mais votados e que já elegeram os deputados na primeira rodada, hoje quem tem 80% do quociente pode participar dessas sobras. Bom, a matéria é extensa e ela está na íntegra no nosso blog, no blog do Edson Silva. Ela trata ainda de candidaturas femininas, de contas partidárias eleitorais, de propaganda eleitoral e outras alterações. Mas o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, como nós ouvimos aí, ele não é muito simpático à ideia de aprovação dessa mini-reforma. Ele falou em Código Eleitoral. Código Eleitoral é um projeto que está tramitando no Congresso Nacional muito mais abrangente. Pelas declarações do senador Rodrigo Pacheco, essa matéria não vai passar, não vai ser votada no Senado, essa mini-reforma, até o dia 5 de outubro próximo. Mas ele não é o senhor absoluto da pauta, embora ele tenha a autoridade para definir a pauta de votações. Nós acabamos de ouvir essa discussão sobre a aprovação na Câmara de 2 projetos que compõem a tal mini-reforma eleitoral, com a expectativa dos deputados de que essas novas leis entrem em vigor nas eleições do próximo ano. E para que isso aconteça, os 2 projetos precisam ser aprovados pelo Senado até o dia 5 de outubro próximo, 5 deste mês, do mês vindouro, de outubro, um ano antes do dia da votação. Além da aprovação do Congresso, as 2 leis precisam de sanção presidencial ou promulgação,
se o presidente se opuser a sancioná-las. Bom, mas, pelo visto, repetindo, o presidente do Senado não é muito simpático à aprovação dessas matérias, aprovada, diga-se de passagem, de modo urgente, urgentíssimo. Não tivemos sequer uma semana de discussão sobre as modificações que poderão ser introduzidas na legislação eleitoral. A toque de caixa, a Câmara dos Deputados resolveu aprovar esse projeto. Mas, além disso, nós temos também uma outra coisa lá que está mexendo com a ansiedade de deputados e senadores, que é a PEC, proposta de emenda constitucional, chamada de PEC da anistia. Por quê? Porque ela resolve o problema de quase todos os partidos que têm dívidas com a Justiça Eleitoral, estão sendo compelidos a devolver recursos do fundo partidário, dinheiro do fundo partidário, que não foi bem gasto por várias das agremiações brasileiras. E mais, resolver problema de condenações de partidos com perdas de mandatos de deputados, porque os partidos não atenderam à lei de cotas na eleição do ano passado, como no caso do PL no Ceará. Em razão disso, 4 deputados estaduais tiveram seus mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Os deputados Carmelo Neto, Alcides Fernandes, Marta Gonçalves e doutora Silvana, todos do PL. A bancada do PL está cassada na Assembleia, mas os deputados aguardam o julgamento dos recursos, os recursos que poderão chegar até ao Tribunal Superior Eleitoral, mas ainda estão aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Ontem, na Câmara dos Deputados, houve um pedido de vistas coletivo, quer dizer, vários partidos, vários líderes pediram vistas para evitar a aprovação da primeira votação ontem dessa PEC na Câmara. E uma das alegações para o pedido de vistas foi de que a PEC era uma fotografia, um retrato 3x4 para salvar os deputados estaduais cearenses da cassação. De fato, se a PEC for aprovada, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral cassando os mandatos dos 4 deputados estaduais do PL, a decisão do TRE cearense vai de águas abaixo. Os deputados continuarão com seus mandatos. Obrigado aos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva pela honrosa audiência. Desejamos um bom fim de semana a todos e na próxima segunda-feira, com a proteção de Deus, estaremos de volta às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los na segunda-feira. Até lá!